Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Como é? Foi ouvir a música brasileira Fui ver, no nossa, parque? muito legal, estava bem animado, pelo menos assim, e não tinha brasileiro, interessante, né? Não? Teoria, não, acho que tinha brasileiro eu e a Beth, né, minha amiga. Não diga. A maioria ali, tudo estrangeiro, quer dizer, estrangeiro, Ah, israelense e outras nacionalidades que tem, né? lógico. Mas, e É. o cantor também, um deles. Mas foi o programa da prefeitura? Ou... Não, não, não. É do Ah, Tem no Parque de Iranana, ah, toda sexta-feira, esse quiosque, é um quiosque, né? Que tem é dentro um do parque. quiosque. Ele bota música brasileira. Não, nem só, música latina. Então, toda sexta-feira, eles marcam 14, mas sempre começa às 15. E aí tem uma apresentação de um grupo. É. É uma Lá coisa. em Tel Aviv, na praia, não sei se agora no inverno tem, mas na praia de Tel Aviv tem toda sexta-feira à noite, tem samba. Na praia, Sexta-noite? que é a samba, que a Olha. prefeitura de Tel Aviv faz, mas só não sei agora como é no inverno, porque é de noite, é na praia, de Ah, modo que eu não acredito, mas durante o tempo todo que não faz frio nem chove, aí tem. tem toda sexta-feira samba. Beleza, olha. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo, né? É, Essas, essas diferenças. E é interessante, assim, o valor que a gente dá, né? é, É uma coisa. claro. Bom, eu estou chegando agora, né? Então, para mim, tudo é novidade. Daqui a pouco já vai entrar na rotina. E É aí, isso Ruth, a aí. gente voltou a ter limitações, né? Com essa nova variante. Olha, eu tinha visto até uma lista, sabe, que às vezes, quando é assim de falar, eu esqueço de abordar determinados assuntos. E aí eu fiz aqui uma lista, porque tem tanta coisa no fim, aí aparece essa bomba, que aí pronto. Eu digo, por enquanto, aqui só foram diagnosticados com o exame positivo 2 casos, exatamente, 2 mulheres que são dessas cuidadoras. Elas não são israelenses, são sul-africanas e estiveram de férias do trabalho na África do Sul e voltaram, e ambas trouxeram já de presente o novo variante, né? E as duas foram diagnosticadas já, mas todas duas estão num estado muito leve. As duas tinham recebido vacina aqui em Israel antes de viajar, e diz que elas estão doentes, mas de uma forma muito leve. Ai, que De bom. modo que mas, de qualquer maneira, é um problema, porque existe aqui, como em todo mundo, um número muito grande de pessoas que não estão vacinadas, de modo que não se sabe como é que vai acontecer se essa variante contaminar as pessoas que não estão vacinadas. E justo agora que tinha começado essa campanha de vacinar as crianças, que só crianças são 800 mil Nossa. crianças de 5 a 11 anos, tem 800 mil, que até agora não havia vacina para elas, e a vacinação começou na semana passada, mas os pais não estavam assim muito afim. Só houve uma aceitação nos primeiros dias, 3 a 4% dos 800 mil, as 800 mil crianças que, nessa idade, que podem ser vacinadas. Agora, quando essa semana só começou ontem, né, É. domingo,
mas ontem que apareceu o escândalo da variante sul-africana, já aumentou para 10% o número de crianças vacinadas e já tem 30, 40 mil famílias que estão marcando hora. Se a propagação for mais rápida, como está sendo na África do Sul, mas na África do Sul porque não tem Vacina. não tem quantidade de população vacinada como tem aqui, de modo que lá a propagação é muito mais rápida. Agora, aqui, se aumentar, então eles vão também espalhar postos de vacinação por todo lugar, como fizeram no início dessa quarta onda aqui. Aí, pronto, já não se fala mais em outra coisa, só se fala no novo variante. Tem um nome, né? Tem um nome, né? Omicron? Não. Oricon. É um nome esquisito, né, Ruth? É o nome dado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é que batiza aí os vírus. O problema maior dele é que ele tem umas 50 mutações. Quer dizer, quanto mais mutações um variante tem, então a possibilidade dele se tornar mais ativo, tanto na rapidez com que ele se propaga, quanto na gravidade da doença, é mais possível do que se ele não tivesse tantas mutações. De modo que está todo mundo aqui preocupado. E o problema é que já se sabe que a porta de entrada de tudo é pelo aeroporto Ben Gurion, e agora, justo essa semana, né, desde ontem que começou Hanukkah, são 8 dias de férias, e é uma época que os israelenses viajam muito. E o governo fez uma reunião no sábado à noite, quando terminou o Shabat, que já tinha chegado as notícias dessas duas que são, inclusive, moradoras de Eilat. Aí já tomaram uma série de providências e estão querendo fechar completamente o céu, né? Durante 2 semanas. Isso era o que o governo queria, mas não obteve na reunião do gabinete da Corona, não obteve maioria para poder fechar completamente o aeroporto durante 2 semanas que eles queriam. Porque o problema é que essas coisas não são assim rápidas, né? Daqui que tenha pessoas que, primeiro porque uma dessas que chegou de Eilat, ela tinha, pelas normas, antes de saber que existia esse variante, que todo mundo que chega do exterior, de países que têm ainda um grande número de doentes, tem que fazer o exame e, enquanto não tem o resultado do exame, fica de quarentena num hotel. Voltou esse sistema. E ela fugiu. Nossa. Fugiu, pegou um ônibus e foi para Eilat. Agora, então, estão pedindo a todo mundo que viajou no ônibus no dia 9 de novembro, que saiu do aeroporto, saiu de Tel Aviv e chegou em Eilat, saiu às 2h, para fazer exame, para ir no Ministério da Saúde, fazer exame, que agora tem que catar todo mundo que teve contato. Quem esteve com ela no ônibus, mesmo que não tivesse nada, está sujeito a ter sido contaminado, né? Então, agora está uma confusão tremenda no governo, porque existe uma tecnologia
que o Shabak usa e que coloca nos telefones celulares e, através dessa tecnologia, localizar sempre onde o telefone está. Então, na onda anterior, ainda no governo do Netanyahu, quando a contaminação foi muito grande, então o governo queria fazer passar uma lei que permitisse usar essa tecnologia, que é para evitar que as pessoas que estivessem de quarentena não respeitassem, saíssem de casa, andassem, e iam tornar a propagação muito maior. E foi uma revolução antidemocrática, isso é entrar na particularidade de cada indivíduo, saber onde ele está 24 horas por dia. Aí, então, acabou caindo. Agora, voltou a ideia, quando já é outro governo, os mesmos deputados que foram contra, agora eles estão vendo, depois da experiência, de que como as coisas podem piorar de um dia para o outro, né? No caso, hoje, seriam pessoas... propuseram... No caso, são pessoas que estão doentes e que não podem sair de casa, não é isso? Exato. Então, aí agora voltou a discussão ontem no plenário, e esses mesmos deputados agora, né, são a favor. Mas teve uma surpresa, justo o Smotrich, da Tzionut Datit, que é da oposição, aí ele ontem discursou dizendo que não, que num momento desses, se é para evitar uma nova onda e que a vida das pessoas é mais importante do que qualquer coisa, ele e o partido dele, se o governo trouxer o assunto à votação, eles vão votar a favor. Você, particularmente, o que você acha disso? Não, eu acho que a saúde, a vida, é mais importante num momento desses do que ser democrático ou antidemocrático. Não está fazendo isso para perseguir ninguém, é só para saber se uma pessoa que tem que ficar de quarentena está passeando na rua e contaminando outras pessoas. Outras pessoas. Não vai saber de mais nada, não é um espião, não é um estrangeiro, não é um terrorista, é um cidadão normal que simplesmente não obedece às leis do Ministério da Saúde. Nem é lei, são recomendações, e que é uma coisa que é para o bem de toda a população. Inclusive, o rabino mais aceito por todos os ortodoxos e os haridim, ele até aconselhou agora a vacinar as crianças, que ele, na outra onda, ele foi contra a vacinação, inclusive dos adultos. Agora ele já veio falar em público que os pais devem vacinar as crianças, porque você já tem experiência, já tem mais de 8.000 mortos aqui em Israel, entendeu? De modo que não é brincadeira. É verdade. Aí todo o resto, né, ficou sem importância e só se fala nisso, porque o assunto do dia, desde a semana passada para cá, era hoje, que às 15h, hora de Viena, deve começar a reunião entre o Irã e os países que fazem parte da comissão que está querendo regulamentar o assunto do desenvolvimento atômico do Irã. E que os Estados Unidos, na época do Trump,
eles saíram da comissão, muito apoiado pelo Netanyahu. Com isso, os outros países, que são a Rússia, a China, que estão pouco interessados se Israel pode ser atacada ou não, não interessa a eles. E agora chegou a hora de que tem que se reiniciar o acordo, começa hoje, para saber se vai continuar o mesmo acordo, se vão aceitar o acordo que foi feito ainda em 2015. E dizem os entendidos que o Irã vai se comportar nessa reunião de uma forma muito diferente do que ele se comportou da última vez que essa comissão se reuniu, porque eles já se adiantaram muito mais em matéria de produção de urânio enriquecido, e que ele já tem no grau 60, e para chegar no grau 90, eles podem conseguir isso em poucos meses, e com 90 eles podem produzir pelo menos uma bomba atômica. Isso não quer dizer que, se eles vão ter a bomba atômica, num dia, no dia seguinte, eles podem atirar, porque eles ainda não têm os meios de lançar a bomba. Não é só ter a bomba, tem que ter os meios, a tecnologia de lançar as bombas para onde você quer. Eles podiam treinar e explodir lá mesmo, né? Ai, é horrível isso que eu falei. Ai, Ruth. Não, porque, sinceramente... O problema é que o Irã não diz que quer destruir nenhum país, a não ser Israel. De modo que todo mundo entende que, do momento que ele tenha a bomba, onde que ele vai querer lançar? Israel, mas tem que chegar de lá, do Irã até aqui. Quer dizer... E ele disse também que Israel, em 2015, né, quando o Trump se retirou da comissão, Israel não estava, e agora o Bennett também anunciou que Israel não participa dessa reunião, desse conselho, e porque do momento que Israel participa, e ela é minoria nesse conselho, o que for resolvido, mesmo que seja contra Israel, Israel é obrigado a aceitar. Se Israel não participa, seja lá o que eles resolvam, a favor ou contra, Israel está fora. Verdade. E o problema é que aqui o governo atual está seguindo, nesse aspecto, os moldes do Netanyahu, de achar que Israel sozinho possa atacar os estabelecimentos atômicos do Irã antes que ele tenha a bomba. Mas ontem teve um debate não governamental, só entre cientistas atômicos e o pessoal do Mossad, do Shabak, e um dos presentes lá, que foi chefe do Mossad, ele disse que quem aqui em Israel diz que está tudo sobre a mesa, inclusive a possibilidade de Israel atacar os estabelecimentos atômicos do Irã, que tire os cavalinhos da chuva, que diz que Israel não tem essa possibilidade sozinho de fazer isso. Pode fazer isso com a ajuda americana. Agora, o Biden não quer nem ouvir falar disso. Lógico. Ele agora, com essa saída que eles fizeram lá do Afeganistão, que foi esse horror, né? Ele demonstrou, francamente, que ele não está mais a fim de ser o guarda
do mundo todo. De modo que... A coisa está esquisita. Então, Vamos ver para o que vai dar, né, Ruth? E a verdade é que o representante americano nessa comissão, um tal de Robert Malley, ele esteve aqui na semana retrasada. Ele esteve aqui uns 2 ou 3 dias em reuniões de horas com o pessoal do Ministério da Defesa, com o Mossad, todo mundo que está envolvido nessa parte de segurança, para explicar e tentar convencer Israel a entrar na comissão, e o Bennett, que deu a última palavra, e disse que não. Não. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Israel continua tentando impedir exatamente esta parte da ação iraniana, que é o que eles estão tentando fabricar lá na Síria, foguetes muito, muito, muito precisos, muito bem dirigidos, que possam levar uma bomba atômica. E é isso que Israel tem atacado o tempo todo, são essas fábricas, esses lugares. E agora, semana passada, pela 3ª vez em menos de um mês, lá em Homs, Israel, agora, semana passada, sexta-feira, atacou novamente. De modo que isso faz parte do programa de Israel, se Israel não pode impedir que o Irã produza a bomba atômica, pelo menos está retardando os meios de lançamento da bomba. Mas a gente não sabe também se o Irã está fazendo isso em outro lugar. O fato é que hoje começa a reunião. Bom, é um assunto bem difícil, né? É uma situação bem complicada. E agora, com o que foi resolvido, voltando à variante, o que foi resolvido é que todos os países da África do Sul, inclusive a África do Sul, que é um país, né? Mas as Ilhas Shell, Madagascar, tudo foram decretados países vermelhos. Não é permitido que israelenses viajem para lá e não é permitido que ninguém de lá viaje para cá. E em relação aos outros países, no caso da Europa? Dos outros países, o problema que restou é o seguinte, é que não tem voos diretos da África do Sul para cá. Em geral, os voos da África do Sul para Israel, eles fazem parada na Turquia e fazem parada em algum dos países nos Emiratos. Então, o problema é que, para você fazer isso, você vai entrar em um novo conflito com a Turquia, que não vai deixar nenhum... Mas isso só diz respeito aos passageiros que vieram da África do Sul. Agora, o problema é que você não sabe se esse passageiro que veio da África do Sul e fez uma troca de avião na Turquia, e tem passageiros que estão embarcando na Turquia de outros países, mas durante a viagem... Né? Mas aí ele pode contagiar. Então, agora é assim, todo mundo que chega de todos esses países, de toda a África do Sul, não entra ninguém em Israel. Toda a África, né? Não, é toda a África.
Agora, não dos países do norte da África, que tem o Marrocos e o Egito, que é a África do Norte, não, lá Tá. não tem problema. Agora, então, se exige que todo mundo faça o exame lá na entrada e aqui na saída, enquanto não tiver o resultado aqui, tem que ficar no Melonite. Hotel. Depois que sair do Melonite com um exame negativo, vai ter que repetir depois de 4, 5 dias outro exame. Nesses 4, 5 dias, ele tem que ficar de quarentena na sua casa, onde quer que ele esteja. Mas não pode viajar do aeroporto, nem em ônibus, nem em trem, em nenhum transporte público. Só se for em carro particular ou se for em táxi especial, que já tiver adaptado com o fechamento, assim, não ter contato entre o banco do motorista Traseiro e com o banco motorista. de trás, e com máscara. Isso já entrou em vigor ontem. Desde ontem. Ai, Ruth, isso não acaba, né? Vai e volta, né? Não acaba. Vai e volta. É realmente uma situação. caso sério. Agora, com relação a... Não, vai falando. Eu ia te perguntar, mas depois você Pode perguntar, eu falo depois. Eu ia falar sobre Hanukkah, mas aí deve estar na tua pauta. Pois é, Hanukkah já começou com um problema, que o presidente Herzog, que é um homem assim tão pacato, tão cordato, ele foi convidado a acender a primeira vela ontem, né, em Hebron, onde tem a Marata Marpelá, que conta a história que foi a primeira coisa que Abraão comprou quando chegou em Canaã. E ele aceitou o convite do Ishuv judeu, porque Hebron tem uma parte árabe, tem uma parte judaica. Então, tem dias e horas diferentes para judeus e árabes entrarem na Meará, para Marpelá. Então, ele aceitou o convite de acender a primeira vela lá em Hebron. Para quê? Os ministros e os deputados do Meretz fizeram o maior escândalo. Lá os palestinos disseram que iam se manifestar, que eles queriam impedir, que isso era uma... Como se eles estivessem afronta, eles estivessem atropelando os direitos dos palestinos em Hebron. Começou assim. Essa foi a primeira vela. Foi ontem. Vamos ver ainda hoje. Faltam 7. Ainda tem mais 7. Só rindo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, temos que assinalar que as relações exteriores que o Netanyahu sempre vangloriava, que nos governos dele todos os países convidavam e chamavam, mas está continuando. Agora, o ministro do Exterior não é o Netanyahu, é o Lapid, e o Lapid foi convidado para ir a Londres e foi recebido pelo príncipe Charles, príncipe herdeiro, príncipe Charles. Olha, que a gente viu na televisão, né, a filmagem da cerimônia, o Charles parece muito mais velho do que a mãe. A rainha... Ele está acabadinho, né? Ele está acabadinho. Ele está acabadíssimo, né? A rainha teve doente há pouco, deixou de comparecer em uma série de cerimônias muito importantes e disseram que era problema de coluna. Então, que ela estava, inclusive, andando com uma bengalinha. Depois já apareceu o filme dela recebendo visitas no palácio, não fora do palácio, ela estava ótima, bonita, linda. E ele, meu Deus, está horroroso, velho. O pai dele tinha uma aparência ótima,
com quase 100 anos. É verdade. Ele, não é? Acho que... Então, aí apareceu o Lapid, esteve lá em Londres, e, em seguida, ele ia para Paris para se encontrar com Macron, de modo que A agenda tá cheia. Exato, a agenda está cheia, é sinal de que não tem ninguém. 2 semanas atrás, a Angela Merkel esteve aqui, de modo que os países importantes, Inglaterra, França, Alemanha, inclusive os Estados Unidos, porque o Bennett já esteve lá, né? Já esteve nos Estados Unidos. De modo que tem sido bastante interessante que a política exterior de Israel não está espantando nenhum país, está todo mundo a favor. Existe uma coisa que eu sempre ouvi: ninguém é insubstituível, né? Exato. Não existe uma pessoa única que só com ele que vai acontecer. Não tem porquê, né? Acho que, ainda mais em política, essa renovação toda é tão necessária, é tão bom, né? Dar novos ares ao país, e isso é importante, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo, né? Não, porque existe, por exemplo, às vezes existem ministros do exterior que não são assim simpáticos, que não são muito agradáveis, então eles não se projetam, não tira nada da capacidade deles como ministros, mas é assim, aquele jogo de corpo, né? Como se diz, o sorriso, a forma de falar. Agora, o Netanyahu é um artista, não resta a menor dúvida. Agora, o Yair Lapid também tem muito a favor dele. Ele é bonito, é um homem bonito, é um homem que atrai, de modo... E ele também é muito simpático, ele é muito risonho, ele tem uma conversação assim muito leve, ele ri com muita facilidade, de modo que ele também não fica abaixo do Netanyahu. Eu tenho a certeza que, politicamente, o Netanyahu tem muito mais experiência do que ele, mas tudo se aprende na vida. Um homem inteligente, tudo se aprende na vida. De modo que ele aprendeu também, exatamente. Com relação ao julgamento do Netanyahu, continua firme. A primeira parte do depoimento da Inquisição, do que era o assessor de imprensa do Netanyahu, terminou, olha, foram muitas sessões de dias inteiros, de 6, 7 horas de inquisição, e isso foi só sobre o problema do Ola, Nir Hefetz. Agora vai começar amanhã a inquisição de outra parte, porque inquisição são várias... Inquisição, não. Inquérito. É uma novela, é uma novela. Agora vai começar a parte dos presentes, dos dinheiros recebidos. Olha, de modo que esse Hefetz, que ele é jornalista de profissão, ele foi muito tempo o redator-chefe do Yediot Ahronot. E agora vai começar a parte que também inclui o atual dono, né, diretor-geral do Yediot Ahronot, que diz que também, apesar de que o jornal nunca apoiou Netanyahu, mas que também houve algum entendimento entre o Netanyahu e o diretor do jornal, na época, para não precisar elogiá-lo, mas para não
martelar demais na cabeça dele antes das eleições. E como esse Nir Hafez, ele gravou, sem as pessoas saberem, ele gravava todos os encontros. Nossa. De modo que vieram malas de fitas gravadas. Vamos ver o que vai sair disso, porque não é possível. Outro lado... Tem coisa, hein? Tem coisa. Não, aqui, minha filha... Estou vendo. Dá para fazer alguns filmes de suspense, desses filmes de ação, suspense. Né? Dá para fazer uma opção de filmes, porque está tão interessante. Olha, que depois eu leio no jornal tudo, te atrai, está entendendo? É uma coisa que atrai você ficar sabendo o que melhor do que ocorreu. Novela, isso. O que aconteceu atrás dos panos, entendeu? E que influenciou na nossa vida de uma forma tremenda. Caramba! Entendeu? Uma coisa boa que eu tenho para dizer, que é aquela comissão, não comissão parlamentar, comissão governamental de inquérito daquele acidente que aconteceu em Meron, nas festividades de Lag BaOmer, que morreram 45 pessoas, a comissão, essa comissão de inquérito, já deu o seu relatório parcial, muito interessante. Eles não puseram panos quentes em ninguém, e não só apontaram os erros e os defeitos, como fazem sugestões. O que é que deve ser feito para evitar porque o problema é como é que vai ser, porque daqui a pouco já é novamente Lag BaOmer, e aquilo está fechado. E, de acordo com as conclusões, os erros de construção daquelas tribunas foi uma das grandes causas, e também a forma de como fizeram o acesso, o acesso não só às tribunas, como aquele pódio onde cada seita aí desses rabinos acendiam a luz, acendiam o fogo, né? A chama. Então, eles acham que deve ter um local só, e pequeno, que não seja essa atração. E o interessante é que o Yediot Ahronot publicou uma entrevista com um religioso, muito religioso, um Haredi, que ele representa um jornal Haredi muito importante, e ele participou de todas as reuniões dessa comissão, e ele disse, que no início, antes, né, quando se falou nisso, ele estava, como a maioria dos religiosos, descrédito de que alguma coisa positiva sairia dali, porque eles sempre acham que os juízes e os políticos eles são anti-religiosos. Mas não. Ele disse que puro cristal. As reuniões... muito bom. Muito bom a gente saber que realmente você pode confiar na justiça. Exatamente. Que está cuidando de fato e para evitar futuras catástrofes, né? Porque... um absurdo, 45 pessoas. Que bom. É um absurdo, realmente. Agora, uma correção. Na semana passada,
quando eu falei daquele terrorista em Jerusalém, que estava com uma submetralhadora e atirou e matou, e que a mulher dele e a família fugiram, saíram de Israel 2 dias antes, e que ela tinha ido para a Turquia, que era o que havia se anunciado aqui, mas não, ela tinha ido para a Jordânia. E a Jordânia não precisa nem de avião, né? Volta de carro. Ela, quer dizer, quando foi anunciada a morte dele, ela voltou imediatamente e foi submetida a inquérito, porque havia desconfiança que ela talvez soubesse dos planos dele, ou que ela teria tido alguma participação nisso, mas não. Ficou esclarecido que ele tirou a família com receio de que a família tivesse que sofrer alguma coisa depois que ele realizasse o atentado. Mas aí a polícia liberou a esposa e os filhos puderam voltar. E ele morreu. E a família ficou com essa banana, né? A família ficou e com um peso, né? Exatamente. Um peso. Nesse caso, são pessoas que não pensam, né? São egoístas, né? Porque o que essa família vai passar por isso, né? Tudo. Escuta, mas a obsessão, o ódio, é maior. É muito maior do que o amor que ele sente pela família dele. O amor pela família, viu? É verdade. E se eles tivessem muito amor pela família, ele não ia querer morrer. Era preferível que ele ficasse vivo, né? E ele sabia que ele, com uma submetralhadora em Jerusalém, na parte velha de Jerusalém, que é policiada o tempo todo, e ele ia atirar e matar pessoas e ferir pessoas e ia continuar vivo, ele tinha certeza do que ia acontecer com ele. Do que ia acontecer com ele. Mas do que não... Ruth, que pena. A humanidade é triste. Não toda a humanidade, mas realmente são pessoas que a gente sabe, né? Não, para mim, não sei, eu acho que uma pessoa dessa não tem 100% assim de... Sim, mas eles realmente vivem uma vida triste, que é essa obsessão de que... Sim, mas não é uma pessoa que, entre aspas, normal, né? Sim, mas você tem família, tem tanto... Poderia ter um objetivo na vida, né? Ou ter o amor pela sua família e trocar tudo isso pela morte e por tudo, né? As consequências desse ato. Não pode ser não tem uma normalidade aí, no meu entender. Eu não sou psicóloga, mas eu não vejo isso com normalidade. Agora, uma coisa muito importante que aconteceu semana passada foi a visita do Gantz ao Marrocos. É a primeira vez, uma visita histórica, que é a primeira vez que o ministro de Defesa israelense visita o Marrocos. Quer dizer, não existia reações diplomáticas completas entre Israel e Marrocos há muito tempo. O que existia é que, como tem um grande número de judeus oriundos do Marrocos, que na época da Guerra da Libertação, em 48, foram expulsos e vieram para cá mais de 400 mil judeus do Marrocos. Então, depois de alguns anos, esse atual rei ele permitiu que houvesse visitas, quer dizer, os israelenses podiam ir ao Marrocos como turistas. Turistas, e esses que viveram lá na época, que não antes da guerra, os judeus no Marrocos eles viviam bem. Os reis anteriores também não maltrataram os judeus como em outros países.
Agora, dessa vez não, foi um convite oficial na visita de um ministro da Defesa, que foi para lá, inclusive, para tratar de acordos que dizem respeito à segurança entre os dois países. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Hag Sameach. Hag Sameach, Ruth. Um Hag beijo. Sameach. Beijo. Tchau. Tchau.